que o presidente Lula conversou por telefone com o líder da Rússia, Vladimir Putin, na manhã desta quarta-feira, de acordo com nota que foi divulgada pelo Kremlin. A ligação ocorreu a pedido do Planalto e os líderes discutiram questões internacionais atuais, com foco na situação da Venezuela, e o governo brasileiro confirmou a conversa. Lula e Putin ainda discutiram temas relacionados à cooperação bilateral entre os países. A última conversa entre os presidentes ocorreu em agosto do ano passado, dias após a reunião entre o russo e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Desde a queda de Nicolás Maduro, o presidente brasileiro tem conversado com líderes estrangeiros sobre a situação no país vizinho. Quero ouvir você agora, Diego Tavares. Fico me perguntando, Marcelo Matos, se o presidente Lula tem alguma esperança de que Donald Trump devolverá Nicolás Maduro ao comando da Venezuela. Essas conversas perdem totalmente o sentido na medida em que isso já é um capítulo superado. A Venezuela já tem uma nova presidente, a Venezuela está estabelecendo novas relações comerciais, principalmente com os Estados Unidos, com quem praticamente não fazia comércio, não tinha relações diplomáticas ou comerciais até então. Então, a despeito da manutenção do regime chavista, haja vista que muitos players da ditadura de Maduro ainda se encontram nos postos de poder do país, há um novo meio capítulo, um meio capítulo novo acontecendo na realidade política do país. E Lula não tem qualquer influência sobre essa nova realidade. Nem mesmo Putin, que preside uma potência, teria a condição, imagino eu, de alterar esse panorama em relação à Venezuela, até porque, muito provavelmente, Putin prestou de forma velada o seu apoio a esse movimento. Afinal de contas, dentro daquela possibilidade de um grande acordo mundial de reestabelecimento de zonas de influência, a invasão de Donald Trump na Venezuela daria a Putin mais autonomia para manter a sua invasão sobre a Ucrânia, daria também a Xi Jinping a possibilidade de promover os seus avanços no Taiwan e por aí vai. Então, talvez Lula esteja tendo a conversa errada com a pessoa errada. É claro que, do ponto de vista comercial também, o Brasil acabou de se realinhar com os Estados Unidos. Conseguimos agora desidratar bem o tarifaço, alguns setores da economia seguem ainda tarifados, mas conseguimos desidratar bem a questão do tarifaço. Se eu fosse o presidente Lula, eu não me arriscaria conversando com aquelas pessoas que não têm muito, do ponto de vista comercial, a afeição de Donald Trump, porque isso pode custar muito caro para o Brasil. Donald Trump é um fio desencapado, é um líder que não tem qualquer previsibilidade em relação a qual será o seu próximo passo, e tal como nós repercutimos agora sobre a questão da proibição, do cancelamento dos processos de vistos de brasileiros nos Estados Unidos, novas sanções comerciais são uma realidade muito plausível. Agora, Mota, o Putin invadiu a Ucrânia e condena a invasão norte-americana em relação à Venezuela. A moral dos países é diferente da moral das pessoas, Marcelo. E a Rússia, antes dela a União Soviética, antes da União Soviética, a Rússia nunca teve uma tradição democrática, né? A Rússia sempre teve governos de força. Agora, a Rússia tem 5.000 ogivas nucleares. O Brasil não tem nenhuma. A Rússia tem 40 submarinos nucleares, 15 deles armados com mísseis atômicos. O Brasil não tem nenhum. A Rússia tem mísseis hipersônicos. O Brasil não tem nenhuma arma assim. As declarações da Rússia têm impacto internacional real. As declarações do Brasil, há controvérsias. O líder russo, Vladimir Putin, está no poder há 26 anos. Se você somar todos os mandatos, o PT já completou 19 anos no poder. E esse desejo de permanência talvez seja o que une os governos brasileiro e russo. Kriegner, existe espaço aí para o Brasil discutir essa questão de fato na Venezuela? Afinal, é vizinha aqui ou não? O Brasil precisa garantir, na verdade, definir qual vai ser sua posição diante da comunidade internacional. Negociar com os russos, negociar com o lado errado da história no momento. Vamos lembrar, os russos estão declarando apoio ao Maduro. Não estão declarando apoio ao direito internacional ou mesmo a outras questões aí que poderiam ser encaradas até como neutras e coerentes.
eles estão declarando apoio ao Maduro. E seria a mesma coisa que agora fazer um grande combinado entre China, Rússia, Coreia do Norte e Cuba, e o Brasil ser o grande mediador desse bloco para dizer: Estados Unidos, queremos de volta ao Maduro, que tão bem tem tratado a Venezuela. Não faz sentido algum. Eu vou citar aqui o exemplo de alguém muito menor, mas que fez uma negociação muito mais efetiva. E eu estou falando aqui do Estado do Vaticano, que uma vez que de fato procurou a Rússia, né, tentando fazer com que os Estados Unidos liberasse para que ele fosse um exilado em Moscou, a exemplo do que aconteceu com Bashar al-Assad, o ex-ditador sírio, não conseguiu, foi procurar a Espanha e pediu para o premier espanhol, de fato, tentar fazer uma negociação aí nesse sentido. O Brasil precisa se posicionar do lado certo, Matos, pelo menos uma vez. Maduro é um criminoso, é um ditador, alguém que mata seus opositores, que prende também, que cerceia o direito à livre expressão e que condena toda uma população à extrema pobreza. Há espaço para o Brasil, dentro da sua tradição neutra de política externa e muito aberta ao diálogo, de celebrar a queda de um ditador, ao mesmo tempo que protege a soberania venezuela. E isso não passa por uma negociação com a Rússia, nem mesmo de longe. Muito bem, nós estamos encerrando essa edição dos Pingos nos Is, agradecendo então a participação do Roberto Mota, o Henrique Kriegner e também o Diego Tavares, e é claro, a você que nos acompanha diariamente. Então fica agora o convite para que você permaneça com a programação da Jovem Pan. Está chegando o Jornal Jovem Pan com o Tiago e o Berrache e toda a sua equipe, evidentemente, e amanhã estaremos de volta aqui a partir das 6 horas. Fique conosco então ao longo dessa programação. Muito obrigado, muito boa noite e até mais.